Pode ir todo mundo aí? Valentim, boa tarde. Boa tarde a todos. Botafogo recebe o Vitória agora no domingo. E como é que você vê esse jogo? Porque o Vitória vem de 2 resultados positivos no Brasileirão, mas vem de uma desclassificação para o Sampaio Corrêa na Copa do Nordeste, né? E aí, como que você vê esse adversário para esse jogo? Bom, pessoal, eu queria até, antes de responder a pergunta, de pedir desculpa para vocês ontem, que a ideia nossa era de fazer um treino fechado, aproveitando um pouquinho o Sub-17 e também a Portuguesa. Acabou que a gente até teve que mudar algumas coisas por algumas coisas que aconteceram internas aqui em relação a alguns jogadores que não puderam treinar. Mas, desculpa, é a primeira vez que acontece, da gente não liberar vocês nem para ficar aqui um pouquinho antes do aquecimento, tá? Vamos lá, o Vitória é um discurso, parece que é uma frase feita, falando para vocês de novo, mas é um jogo difícil por se tratar de Campeonato Brasileiro. Nós temos aí uma prova recente, que foi contra o Vasco, quando eles venceram aqui no Rio de Janeiro. Como vocês falaram, tem vencido no Campeonato Brasileiro, teve essa desclassificação na Copa do Nordeste, mas conheço muito bem o Wagner, monta muito bem as suas equipes, e a gente vai ter uma dificuldade grande para vencer esse jogo. Precisamos fazer um jogo de muita qualidade e propor o jogo e procurar anular ao máximo o time deles para que nós, depois, no final, saiamos com os 3 pontos. Tem algum tipo de situação que você até pode confirmar em relação ao time, se vai ter uma mudança na zaga? Tem o Carly fora, se entra de fato o Iago, você pode mexer? Vai jogar o Iago, algumas outras situações eu gosto de definir, ver até o último treino, porque a gente treina de uma forma que todos têm que estar prontos, eu já até falei isso para vocês. Então, além do Iago, eu posso confirmar o Iago, lógico, as coisas indo bem com ele também até o final, mas o restante eu vou esperar até sábado, até o treino de amanhã, né? Valentim, você completou 100 dias no comando do Botafogo, um aproveitamento bom de mais de 50%, título carioca. Eu queria que você falasse qual que você considera talvez o seu grande desafio hoje no Botafogo. É uma semana especial para mim, de verdade, porque 100 dias, né, uma marca legal, se tratando de números assim. Estou muito feliz. Está coincidindo esses 100 dias com o aniversário do Anderson Barros, foi o cara que me trouxe. Eu tenho agradecido ele diariamente, muito nos jogos também, quando nos abraçamos para desejar bom jogo e depois do final também. Aproveito até fazer publicamente porque é de verdade, é um cara que acreditou no meu trabalho e que me trouxe para cá. Coisas boas, coisas que a gente precisa melhorar, isso eu já sabia, né? E que não foi da boca para fora quando eu falei que a gente precisava melhorar a cada dia, que a gente precisa estar muito firme porque o ano está só começando, mas eu acho que é um saldo positivo, que a gente precisa cada dia melhorar mais. A gente está tentando nos fortalecer cada dia mais, de nos unirmos mais ainda. Estamos recebendo jogadores que ainda não tiveram a oportunidade de jogar desde o início, que é o Aguirre, que chegou depois, enfim, todos, o Iago, que agora vai jogar. Então, o Botafogo está se fortalecendo cada dia, a gente espera fazer um campeonato legal aí. Estou feliz. Era só isso, a pergunta era... Se tem algum desafio que você considera? Desafio de nos mantermos o mais alto possível no Campeonato Brasileiro. Por isso que o jogo a jogo, o nosso foco tem que ser o Vitória agora, porque a gente tem falado sempre no jogo a jogo. E depois a gente fala na Sul-Americana, porque é um outro objetivo nosso na temporada, mas a gente tem que estar muito focado para esse jogo do Vitória e trabalhar bem, cada dia mais, sabe? Matar um leão por dia, para você fazer um ano bom e superar algumas expectativas, conquistar objetivos importantes. Então, esse é o meu objetivo, a minha meta. Legal. E em termos de time, assim, com relação a resultado, rendimento, há algo que ainda não está do jeito que você gostaria? Algumas vezes a gente joga um pouco melhor, outras a gente joga até não muito bem e vence, outras a gente faz uma partida que... Os detalhes. Hoje, daqui a pouquinho, eu vou mostrar o nosso vídeo para eles,
detalhes que a gente precisa melhorar. É normal. Eu acredito que todos os treinadores, se você perguntar hoje para o Atlético Mineiro, para o treinador do Atlético Mineiro, ele vai dizer que estou em primeiro, mas tem muitas coisas que a gente precisa melhorar e precisa corrigir. É certeza. Então, a gente precisa fazer com que realmente a gente evolua a cada dia nos treinamentos e depois levando para os jogos. Mas é um balanço, repito, positivo, no meu modo de ver, nas atuações também. Valentim, você falava agora há pouco sobre essa marca de 100 dias à frente do Botafogo, um pouco mais de 3 meses, mas como é que você enxerga essa cultura que nós temos aqui do resultado, que é o que sempre move diretoria e também torcida para a permanência de um treinador? Você que já teve uma experiência no futebol italiano e, é claro, a cultura talvez seja um pouco diferente na Europa em relação ao Brasil. A nossa cultura é assim, infelizmente... ela, nós não vamos mudar ela. Talvez a gente melhore um pouco, mas nós não vamos mudar. Porque, às vezes, as pessoas até enxergam um bom trabalho que está sendo feito, mas se o resultado não vier, você você não consegue continuar, não dá continuidade. Falando um pouquinho desses 100 dias, eu vi a matéria que foi feito, interessante, muito bacana, do talvez o melhor jogo, do pior jogo. Coincidiu e o jogo eleito pior, que nós perdemos o jogo. E eu não concordo. Culminou um pouquinho com a derrota. Na minha opinião, tudo, os 100 dias. Carioca, Sul-Americana e o brasileiro, o meu pior jogo foi o que nós vencemos, que foi contra o Fluminense. Pior jogo meu aqui. Um jogo que eu tive que chegar até mais forte com os jogadores no intervalo, que a gente estava fazendo tudo errado. E nós vencemos o jogo, e não foi o eleito pior. Então isso retrata um pouco do que é a nossa vida de treinador. Porque mesmo, eu não achei que eu fui engolido em Belo Horizonte pelo América. Eu revi o jogo algumas vezes para passar para os jogadores, para fazer um resumo para eles, e não vi isso. Contra o Fluminense nós sofremos muito. O Jefferson saiu daqui o melhor em campo. Acredito eu, não vi, mas a capa dos jornais estampada o rosto dele, ou as mãos dele. Então, reflete um pouquinho isso aí que você falou. Às vezes a gente consegue enxergar só o resultado, muito do que depois mesmo, olhando e revendo aquilo que foi a partida. Eu não acredito que a nossa pior partida tenha sido contra o América, mas bate da pergunta que você fez. Você tem a paralisação para a Copa do Mundo, o Botafogo está em 11º, enfrenta 4 adversários que estão abaixo na tabela de classificação. Isso significa algo positivo para você, para a soma de pontos e terminar essa primeira fase do campeonato em uma colocação melhor na parte de cima da tabela? Eu acho que se nós evoluirmos mesmo, quando eu falo, é porque eu tenho falado muito isso, mas só para eu ainda fortalecer isso para vocês entenderem bem. Eu preciso que no individual também eu evolua. Os jogadores eles precisam dar esse salto de qualidade, porque depois o coletivo vem automaticamente. Se nós conseguirmos fazer isso, a gente vai terminar uma condição boa na tabela, acredito eu. E essa parada vai ser importante, porque antes da minha chegada aqui se treinou menos para fazer uma pré-temporada. Nós fomos numa sequência muito forte de jogos, que é o normal, além do Campeonato Carioca, que foram decisões uma atrás da outra. Então, essa parada vai ser importante para nós darmos um descanso para os jogadores e depois voltarmos com uma base forte, recomeçarmos com uma base forte de treinamentos, onde eu já falei para vocês também, que eu acredito muito. Com relação à intertemporada, não sei se avançou alguma coisa, Valentim, tinha feito uma pergunta para você após o jogo sobre isso, já tem alguma definição para intertemporada do Botafogo? Já alinhou alguma coisa com a diretoria ou não? Provavelmente, o local ainda estamos para definir, algumas coisas para acertar, mas os dias sim. Nós daremos alguns dias para os jogadores, que vão bater aí mais ou menos 10 dias, porque depois nós teremos 21 dias de treino, onde aquilo que a gente está esboçando já de programação de treino, nós vamos bater aí 25 a 27 sessões de treinos. Dentro desses 21, nós vamos fazer alguns 2 períodos para chegar nessas 25, 27 sessões. Então,
um número muito bom para recuperarmos a forma física e depois colocarmos muito daquilo de treino também, que é para levar depois para o restante do campeonato. Valentim, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. A gente está vivendo um momento no Brasil de paralisações, enfim, que é uma situação que está não prejudicando, mas evitando várias situações para várias pessoas. Eu não sei se isso já chegou a afetar o dia a dia de vocês aqui no Botafogo. Se não afetou agora, talvez domingo, que é um jogo em casa. Hoje, até vindo para cá, eu percebi muito pouco carro na rua. Eu acredito que até domingo isso não vai se regularizar, né, essa situação toda, e é bem possível que isso possa afetar até o número de torcedores no estádio e diretamente afeta ao Botafogo, que quer a sua torcida aqui. Você já pensou nisso? Já afetou vocês no dia a dia esse problema? Ou isso é uma coisa que não... Isso você também... Hoje acredito que não afetou ainda, mas eu até falei com o Fernando, não é brincadeira, eu falei com o Fernando, que é o meu auxiliar, amanhã eu ainda venho com o carro, depois ele vai ter que vir, porque o meu já está com a autonomia, só está baixando. Tomara que tenha a rodada do brasileiro, né, porque a gente não sabe aí como é que, porque surgiu até uma possibilidade, eu não sei, mas tomara que essas coisas se resolvam rápido, no Brasil parando, é uma pena isso aí, a gente precisa... Tomara que o torcedor não seja prejudicado antes do jogo, que as pessoas regularizem rapidamente isso para as pessoas trabalharem antes, para as pessoas comerem antes, porque eu vi uma reportagem do Ceasa que já está sem comida, está sem tudo. A gente precisa regularizar isso. É uma pena um país assim, né, gente? Nós temos que melhorar muito como seres humanos, né? Porque a gente vê aí que reclamando toda hora, fugindo até um pouquinho da pergunta sua, a gente fica reclamando aí toda hora das pessoas que comandam, e tem donos de postos de gasolina, dono de não sei o quê, que estão dobrando, triplicando preços aí, então essas pessoas, a oportunidade que elas têm de se aproveitarem, estão fazendo igual os comandantes lá. É ruim isso aí, né? Verdade. Valentim, tudo bem? Boa tarde. Bem, boa tarde. O Botafogo tem apenas 19 finalizações certas ao gol. Está entre os 4 piores do campeonato. O Atlético, por exemplo, tem 46 e 43 erradas. Você tem uma preocupação com isso? É uma coisa que você está treinando? Porque a gente vê na sua escalação também, desde o começo do campeonato, que você mexe, a posição que você mais mexe é naquela linha de 3 ali. Você também tem definido esses 3 agora, ou é uma coisa que você vai testando ainda também para achar os 3 titulares da frente do Botafogo? A gente precisa melhorar esses números de finalização, tanto nas finalizações do final do jogo e depois, lógico, aquelas que vão entrar, né, para fazer com que a gente some pontos. Mas não é culpa só também daqueles 3 lá da frente, esse número mais baixo que você citou aí. A gente precisa fazer com que ela chegue até eles, né? A gente precisa fazer com que a gente consiga criar mais situações de gol. Eu lembro bem que no Carioca a gente fez bem isso, na Sul-Americana nós perdemos alguns gols, no Brasileiro tem acontecido um pouco menos, esse jogo aconteceu um pouco menos, mas é o todo, não são só os 3 dali. A gente tem procurado alguns treinamentos, fazer com que a gente finalize mais, e é um conceito que a gente precisa melhorar, sem dúvida. Mas, repito, não só os 3 lá da frente, mas os laterais chegarem e nos dar mais essa chance, apesar que a gente está com um número bom de jogadas pelos lados, os jogadores de meio aproximar, a gente precisa finalizar quando der para finalizar, porque a gente encontra, às vezes, defesas fechadas. Importante esse número aí, porque se você não finalizar, você não faz gol, né? Tem razão. E aí você tem definido esses 3, ou você quer, a gente vê sempre você falando que o Diego Aguirre está chegando e tal, é um jogador que você quer testar como titular, isso está próximo de acontecer, está difícil, ou você tem os 3 já da frente definidos assim? Quando eu cito Aguirre, isso não quer dizer que obrigatoriamente ele será titular. Quando eu cito ele é porque ele chegou depois, numa condição física muito abaixo dos demais. Então, por isso que às vezes eu cito ele, e citei o Iago aqui também, porque não tinha tido oportunidade comigo. Então, é só para deixar claro, o Aguirre é um jogador que a gente conta muito, mas não só, quando às vezes eu cito ele é porque ele chegou atrasado nessa condição para jogar, né? Então, é só para deixar claro.
Para esse jogo? Para esse jogo, eu falei antes, até amanhã a gente vai definir. Valentim, a minha curiosidade é sobre o Leandrinho, um jogador que é prata da casa. Ele é um meia, mas ele anteriormente, né, por outros técnicos também chegou a ser usado mais ou menos na função do João Paulo, né, sendo ali um jogador de saída de bola, e demonstrou muita qualidade. Ele teve uma lesão séria, está num processo talvez final de recuperação. Quanto que ele vai poder ser utilizado? Se você já viu, ele já está num nível para ser utilizado, enfim. O Leandrinho, primeiro ele voltou de lesão, né? Ele ainda não está bem fisicamente, ele precisa melhorar. Muito ele precisa melhorar. Muito. Ele precisa treinar mais forte, ele precisa recuperar. Entendo porque ele ficou parado. Não acho que ele é da função do João, ele não marca como o João, ele não tem a pegada do João, ele é um outro jogador, tem outras características, ele é mais 10. O João você podia colocar ele até de primeiro volante, segundo, ou uma linha de 3 ali que a gente às vezes faz. Então é totalmente diferente do João. Mas é um jogador que a gente espera, se ele realmente voltar depois com o tempo de treinamento, se ele voltar, porque ele infelizmente ele teve, desde que eu cheguei aqui, 2 lesões, né? Recuperando de uma e depois há pouco tempo que ele teve com a minha chegada. João Paulo. Era o João Paulo que você falou, né? É totalmente diferente do João, né? Do João Pedro já mais parecido. Mais parecido, apesar que o João faz beirada também, e o Leandrinho eu não o vejo com essa característica. Mas o João Paulo é totalmente diferente, na minha opinião, tá? Buongiorno a tutti.